É com muito orgulho que eu tenho o prazer em anunciar nosso primeiro encontro virtual sobre a saúde mental na quarentena, uma visão ayurvédica. Ela vai ser ministrada pelo Antônio Lacerda, que é um massoterapeuta, aromaterapeuta, professor do curso de formação de Ayurveda, do Abra da Casa João de Barro e no curso de massoterapia da Faculdade Inspirar. Ele tem especialização na Índia e é um dos diretores do Abra, que é a Associação Brasileira da Ayurveda. E também vai ter o terapeuta William Bontorin, que é graduado em psicologia e estudante praticante de yoga. E nossa intenção com esse encontro é ser um encontro mais uma conversa mesmo, com participação de animais, super fofinho, assim mesmo, gente. Não, vai ser uma coisa bem mais interativa mesmo, então quem tiver alguma coisa para interagir, quiser conversar, pode ligar o microfone. Durante a conversa a gente pede para deixar o microfone desligado, só para não atrapalhar por causa de sons externos mesmo. Mas, assim, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tenham a acrescentar, é uma conversa mesmo. Então, podem ligar o microfone e participar da nossa conversa. E agora eu dou a palavra para vocês. Então... Pode começar, Antônio. Deixa eu falar aqui o seguinte, eu fico muito feliz de estar falando para um pessoal jovem, né? E não que eu seja tão velho, mas eu estou com 60 anos. E é interessante a gente compartilhar informações entre essas gerações, porque vocês têm uma capacidade ainda, estão no início da vida, e o Ayurveda define bem que vocês estão na idade de construir a vida de vocês. Nós teríamos 3 períodos na vida: o que a gente cresce fisiologicamente, que vai até os 16 anos, a partir daí até os 50 anos. É o período que você constrói a vida, estuda, cria família, etc. E depois dos 50 e poucos anos, como eu estou, você está numa fase que é o ocaso, né? Como se fosse o teu entardecer, para depois chegar ao momento da passagem, né? Que você vai terminar. Inclusive, na Índia é muito comum os homens, né, saírem para a vida monástica após os 60 anos. Então, eles já criaram seus filhos, já fizeram suas famílias, e daí eles vão para a vida devocional. Que é bacana, é uma proposta até interessante, porque mexe com... Eu acho que é um período que, principalmente para o homem, ele tem uma energia que pode dedicar essa questão. Mas aqui hoje eu estou com... O William me convidou junto com a Letícia, né? E o William foi meu aluno no curso de formação de terapeutas. Eu considero ele quase um filho para mim, porque ele é uma pessoa muito estudiosa. E ele é um dedicado ao estudo do Ayurveda, né? Então é uma pessoa que estuda yoga, é uma pessoa que tem toda essa vibração do jovem, né? Essa energia que muitas vezes, às vezes até por um desconhecimento, até a gente acaba botando essa energia em caminhos não muito legais, né? Acaba jogando essa energia fora. Sim. Então, hoje a gente vai falar de como a gente pode aproveitar um pouco dessa energia que a gente tem e está tão represada num momento de quarentena, né? Que a gente está isolado, e o jovem, assim como eu também, né? Precisa muito do contato dos amigos, né? Dessa presença, do toque, das pessoas próximas, né? De namorar bastante, né? E quando vê, você está isolado em casa, às vezes restrito aí. Isso realmente mexe com a cabeça de todo mundo, né? Eu vejo pelo meu filho, que tem 30 anos, então ele também está passando pelas agruras, aí todo mundo está passando, eu também como mais antigo, o William, todos vocês. Então a ideia hoje é a gente bater um papo aqui, né? O William vai falar algumas coisas também, dando algumas dicas, talvez, e não só dicas, né? A gente vai interagir, compartilhar, ver como a gente pode sobreviver de uma forma saudável nesse período, que na realidade é um período de aprendizado para todos nós, né? A gente pode sempre ver as coisas sob um ponto de vista diferente, né? Eu posso ver essa pandemia como uma punição, algo muito ruim, e posso também vê-la como uma oportunidade de crescimento e de aprendizado. Então, muito do sofrimento da gente parte da forma como a gente enxerga a vida, de como a gente lida com as situações. Então, no meio empresarial, a gente fala, um grande problema pode ser a oportunidade de uma grande mudança, de uma grande nova ideia de negócio,
de uma oportunidade da gente até ganhar mais dinheiro, se for o caso, para a pessoa. Sim. Então a ideia da gente é trocar uma ideia e ver se a gente realmente aproveita mais a quarentena para aprender coisas, para se aprimorar e não achar que é só um período enfadonho e muito chato de confinamento aí, né? Da gente ficar isolado. Exatamente. Então, pessoal, muito bom dia. Gostaria de agradecer aí ao convite da Medicina Veterinária do Coletivo. É um prazer estar aqui falando um pouco sobre os nossos conhecimentos. Eu gostaria de agradecer também ao Antônio, professor meu aí do curso de Ayurveda. Foi um prazer ter ele na minha formação. Acho que fez toda a diferença e convidei ele para estar comigo nesse momento, porque acho que pessoas de diferentes cidades têm muito a agregar, né? A gente tem que começar a ter essa interação e diminuir um pouco esse preconceito, né, que existe entre as pessoas mais velhas e as pessoas mais novas. A gente tem que complementar os conhecimentos e trazer novas ideias, né, para a sociedade. Então, eu gostaria de agradecer o espaço para a gente falar um pouco sobre Ayurveda, sobre yoga, sobre diferentes formas de trazer saúde para esse momento de quarentena, né, que para muitas pessoas pode estar sendo muito bom, mas para outras pessoas pode estar sendo muito difícil, né. Muitos conteúdos que a gente acaba não trabalhando por estar na correria do dia a dia, pode estar sendo manifestados agora, né? A gente está passando muito tempo sozinho, então eu acho que é um bom momento para a gente falar sobre saúde mental agora, né? Necessário. Então vai dar o tom da nossa conversa. Convido a todos a participarem, né? Vai ser um bate-papo, então fiquem à vontade para perguntar, se tiver alguma dúvida, estamos à disposição. Muito bem. É isso aí. Então vou aproveitar o William fez uma bela apresentação aí, também agradecer vocês. E vamos começar a falar de alguma coisa que é muito prática aí pra gente, né? Que eu acho que é muito útil, que eu já falei que eu vou tratar então esse momento de pandemia, de isolamento, como um momento de aprendizado, da gente rever os conceitos, né? E daí a gente vai trazer uma ciência tão antiga, duas ciências tão antigas, né? Da Índia, que é uma civilização milenar, né? Os achados históricos aí datam de mais de 10 mil anos de uma civilização já estabelecida lá na Índia, né? E o Ayurveda também tem mais de 5 mil anos de idade. Então, uma pergunta que eu me fiz e que todo mundo deve estar falando, o que duas ciências tão antigas podem trazer num mundo tão moderno e tecnológico de agregar para a gente, né? Na realidade, elas têm muito a trazer, porque elas tratam do ser humano na sua forma mais primitiva, né? No ser humano fisiológico e mental e espiritual. E isso, apesar de toda a evolução tecnológica que nós tivemos nos últimos 200 anos, ela não representou uma mudança na nossa essência como seres vivos. E nós continuamos com as mesmas questões, as mesmas angústias das pessoas de 5 mil anos atrás. Elas já tinham azia, elas já tinham ansiedade, elas tinham depressão. Não precisamos ir também tão longe. Pegamos a civilização grega com os grandes filósofos que já traziam os questionamentos existenciais que nós temos hoje. O que fazemos aqui? Para que eu estou estudando veterinária? Por que eu vim para esse mundo? Eu sei que às vezes parece uma conversa de boteco, né? A gente às vezes acaba conversando isso na madrugada, né? Toma umas e outras e começa a filosofar. Mas é uma questão que está presente na vida de todo mundo. O que eu vim fazer aqui? Então o Ayurveda também traz essa mensagem lá de 5 mil anos. Só que qual que era a diferença, vamos dizer assim, que tinha entre eles e nós hoje? Primeira questão, o contato com a natureza e a integração maior com os ciclos da natureza. Então hoje, por exemplo, quem às vezes vai lá para o quintal de vocês, olha para a janela e vê as fases da lua, ou sabe que a lua muda de formato ao longo do mês? Olha aí, o Tiago falou que vai lá. Então quem observa a lua, às vezes as pessoas nem sabem disso, gente. Às vezes você pega e leva uma criança para ver uma galinha, uma criança de apartamento, ela acha um ser estranho, né? O que esse bípede cacarejante está fazendo aqui? Ela não conhece aquele animal. Então nós estamos tão dissociados da natureza e isso traz uma perda muito grande para a nossa essência. E lá há 5 mil anos as pessoas estavam tão integradas à natureza que elas conseguiam perceber, ter insights que a natureza passava para elas.
Como é que a gente pode trazer esse conhecimento aqui para o Brasil? Os nossos povos indígenas estão às vezes desprezados pela gente, achando que são subculturas. Mas quem for para o Amazonas sabe o que é, lá para uma tribo realmente primitiva, ele sabe o que é sustentabilidade, ele sabe o que é viver em harmonia com a natureza, eles sabem como aproveitar a riqueza da natureza para viver bem e de uma forma saudável, sem destruir tudo. Os índios viveram quanto tempo na Amazônia? Alguma vez alguém viu falar que índio destruiu a Amazônia? Então, esse contato das civilizações que nós consideramos primitivas com a natureza é que é rico. E o Ayurveda tenta trazer isso para nós de uma forma estruturada. Então, não é... Ayurveda é uma palavra em sânscrito que é a junção de duas palavras. Ayur, que seria a vida, e Veda, ciência, conhecimento. Então, a Ayurveda a gente traduz assim como ciência da vida. Né? Olha que legal. Então, a gente até brinco na aula, é como se fosse o manual do proprietário da vida da gente. Então, ele nos traz muita coisa. Como deve se conceber um bebê de uma forma correta, como se alimentar, como se comportar em sociedade. E veja, o código de conduta social do Ayurveda, de milhares de anos atrás, ele é válido até hoje. Qual que é a premissa do código de convívio? Não faça aos outros o que você não gostaria que fizesse para você. Isso é muito real hoje, né, gente? Poxa, se eu quero tratar bem o Thaleson, por que eu tenho que tratar ele bem? Eu vou esperar dele que ele vai refletir para mim. Então, faça aos outros aquilo que você deseja receber aos outros. Isso, às vezes, a gente, na nossa individualidade extremada, nesse isolamento que a própria sociedade moderna nos traz, que a gente acha que isso aqui é conectividade, e eu acho legal, mas se você ficar de um ponto, você está totalmente fora de conexão com todo mundo, a gente pode ver que o Ayurveda é atual. Então ele pode nos ajudar hoje de uma forma bacana e pode tentar trazer essa conectividade com alguém que às vezes a gente nem conhece direito, que é a gente mesmo. A gente acaba às vezes ficando tão ligado na internet, nas coisas, nos outros, que a gente acaba se desconectando da nossa própria essência, do nosso eu. Né? Então não é uma conversa assim, eu não quero deixar isso uma conversa enfadonha para vocês, mas é assim a gente se enxergar, né? A gente se curtir, a gente se ouvir. Né? Eu vejo muita gente adoecendo porque não ouve o que o corpo está tentando falar para ele. Vou dar um exemplo. Quando está com sono, tem que dormir. O que a pessoa fala? Vai lá e toma um energético, vai lá e usa uma droga, usa qualquer estimulante. Ela está fazendo o que? Ela está destruindo o corpo dela, porque o corpo está pedindo, você precisa dormir. Né? E a gente, quando é jovem, eu sei porque todo mundo foi jovem, eu fui jovem também, né? A gente se acha meio indestrutível, né? A gente se acha, né? A gente se acha acima das coisas. É verdade, mas não que é uma coisa boçal. É uma coisa que a gente tem uma energia legal, a gente tem uma capacidade acima, a gente se acha meio imortal. Né? Eu perdi vários amigos, né, nessa idade, até os 30 anos, porque se achavam imortais. No skate, na bike, amigos paraplégicos que pularam em lagos sem ver se era raso, se era fundo, e tiveram vários problemas. Então, porque a gente se acha, até pela essa energia legal e transformadora da juventude, às vezes a gente exagera. Né? Então a gente pode aprender com isso, se escutando, né? Por exemplo, as meninas, né? Não vou entrar nessa questão de gênero, por favor. Quem tem essa orientação do feminino? Mas a pessoa pega e esquece de ir ao banheiro, porque tem meninas que não fazem cocô fora de casa, gente. E seguram as suas necessidades fisiológicas por longo tempo. É cocô mesmo, não vou ficar falando... é cocô, mas não vai fazer cocô, porque tem gente que viaja, mulheres que viajam por vergonha, não vão ao banheiro. Não vão, eu sei que os banheiros da Federal aí tem alguns que eram difíceis no Politécnico, tinha que ser ninja para ir lá nos blocos da Tecnológica, mas fazendo essa contextualização, porque tem uma cultura toda que a mulher não pode fazer aquilo, e a gente acaba daí criando doenças, porque não houve o estímulo do sono, de ir ao banheiro, né? De arrotar, de soltar um pum. Né? Claro, não precisa fazer um pum cinematográfico, né? Mas pode você eliminar isso aí. E está provado nos clássicos do Ayurveda que isso, ao longo do tempo, não é um pum que você segure, são anos fazendo isso, anos não espirrando, anos não externalizando essas necessidades,
vão te levar à doença. Né? Não é isso, William? É isso aí, Antônio, eu queria comentar, você trouxe esse assunto da gente se ouvir, né? Eu acho que nesse momento de quarentena a gente acaba passando muito tempo nas redes sociais, até vi esses dias aí um documentário, O Dilema das Redes, um post sobre isso, e eu acho que eu queria fazer uma crítica aqui à nossa sociedade nos tempos modernos agora, contemporâneo. A gente passa muito tempo conectado, né? Celular, computador, e acaba que a gente perde um pouco da conexão com nós mesmos, né? Com o nosso corpo, a gente acaba não se ouvindo, né? Que nem hoje eu fui no banheiro, eu olhei meu lábio, eu tava seco. Isso quer dizer que tô faltando hidratação, então eu vou beber água. Só que a gente acaba negligenciando muitos sinais do nosso corpo, né? Observar nossas fezes. Isso aí, a gente acaba criando um tabu dentro desse paradigma da sociedade. Por que eu observar a coloração das suas fezes, da tua urina? Observar o teu coração, os teus batimentos. Observar se você está com fome ou se está com sede, né? A gente muitas vezes vai comer, mas muitas vezes é sede. A gente não sabe diferenciar quando é sede e fome. Eu acho que essa desconexão a gente acabou se separando da nossa natureza, do nosso corpo. Tanto da natureza, como se disse, dos índios, natureza da floresta, mas a natureza do nosso corpo, né? E o Ayurveda traz isso, né? Esse conhecimento milenar de mais de 5.000 anos está trazendo uma coisa que é super atual, que a gente ainda não olha, né? Que é o olhar para o nosso corpo, para a nossa relação com a natureza, porque a natureza tem vários remédios para a gente, né? Você precisa você está com um problema digestivo, tem um chá certo para você. Você toma um chá de hortelã. Às vezes eu estou na faculdade e uma amiga minha vai lá tomar coca. Will, vou tomar uma coca porque eu estou com um problema de digestão. Falei, você já pensou, você já pode tomar um chá. Eu pego e indico um chá, vai tomar um chá de hortelã. Toma um chá de hortelã, melhora. Então, a gente tentar entender essa conexão nossa com a natureza, né? A gente tem fugir disso, né? Que é apresentado pra gente, né? Tem vários medicamentos, a indústria da farmácia, uma indústria muito grande, e ela tá toda hora, todo momento, empurrando vários medicamentos pra gente, mas se a gente voltar a atenção pro nosso corpo, para a natureza que está ao nosso redor, a gente consegue solucionar muitos dos nossos problemas, né? Da nossa natureza, do nosso corpo, né? Então, eu acho que o Ayurveda é super antigo, mas super atual, assim, é uma ciência que não tem época certa, ela é válida para todas as civilizações e para todas as idades, né? Então, eu acho que o Ayurveda é uma ciência maravilhosa, assim, maravilhosa. E vocês têm a oportunidade, vocês que tratam de animais, se você não perverteu ainda a mente do teu bichinho, observem os cachorros. Eu tenho 2 vira-latas em casa, são criados bem espontaneamente. O vira-lata faz o quê? Ele acorda e se alonga e vai tomar sol. Todos os bichos tomam sol. E relaxam, vão comer quando tem fome, quando estão precisando fazer as necessidades, vão lá a hora que der o estímulo. Os animais são muito sábios, eles seguem os seus ciclos naturais. E vocês têm essa oportunidade, né? Então, o que acontece? Às vezes a gente suprime isso para manter uma reunião, para fazer um projeto, para fazer isso. Então, e o que acontece que a gente adoece os animais? Quando a gente impõe a nossa maneira de ser para eles. Vocês vejam animais obesos aí, né? Porque eles estão seguindo um ciclo que não é o natural deles. E dão comida, às vezes, que não faz parte da necessidade deles, mas a gente acostuma os animais. Então é só observar os animais, a gente aprende muito com eles. A hora de tomar o sol, que é mais saudável, a hora de comer, etc. Então, vocês já têm um bom parâmetro para seguir. São os bichos, claro. Vamos respeitar, claro, tem toda essa questão, né, nós nos sentimos maiores que eles, às vezes, que na realidade não somos, mas temos que entendê-los. Acho que vocês têm essa oportunidade de ver os animais nesse aspecto, né? Os animais são muito espontâneos. Então, como o William falou também, a gente tem que tentar entender uma coisa. Como a gente está em casa agora, a gente está querendo sempre olhar para fora. Então, a primeira recomendação, que seria uma coisa até, se perceba um pouco mais. Deixa acontecer as coisas. A gente pode, por exemplo, tá triste? Pode. Faz parte do processo? Faz parte do processo. Né? Pode chorar? Pode chorar. Pode rir? Pode. Vamos nos comunicar, vamos fazer isso. Mas não vamos tentar buscar no outro ou fora de nós boa parte da solução dos nossos problemas.
Porque o que acontece? Quando a gente vai buscar no Rivotril, a gente vai buscar no álcool, na droga, a gente vai buscar no convívio de uma outra pessoa, às vezes numa atividade que é de gerar adrenalina, para a gente fugir daquele assunto que não é legal para a gente. Então, uma outra questão, por exemplo, se a gente não está conseguindo resolver sozinho um assunto, busque ajuda. Isso não é vergonha. Por que muita gente, às vezes, tem problemas sérios, às vezes até, vamos falar do suicídio, né? Porque, às vezes, primeiro, no ambiente familiar, a gente não tem aquela intimidade necessária para se ouvir. Quantos pais que têm tempo para ouvir um filho? Às vezes não tem. Então, às vezes, o ambiente de casa, apesar de ter o convívio constante, não tem aquela intimidade necessária. É difícil se abrir para um pai. Eu sei, porque eu fui filho também, então, eu tenho meus filhos hoje. É difícil um filho chegar e abrir o coração para o pai e dizer, poxa, porque às vezes muito do problema é o próprio pai. Então, você buscar ajuda não é um demérito para você. Não estou dizendo buscar ajuda num terapeuta de vida, vá buscar num psicólogo, vá buscar num amigo que você confia, divida o seu assunto. Porque quando você pega num momento de crise, de angústia, e você compartilha com alguém, um profissional principalmente, primeiro, você não tem o risco de ser julgado. Um profissional, um terapeuta profissional não vai julgar você. Ele vai te acolher e vai tentar te ajudar. Então não é vergonha para uma pessoa, tem alguns tabus, não, eu só vou procurar psicólogo é coisa de louco, ou um terapeuta assim assado, isso é coisa de gente bicho grilo, não vou lá porque... Não, a gente tem que compartilhar. Então, a primeira coisa, se observem. A segunda, peçam ajuda. Porque é importante, às vezes a gente precisa de alguém para ajudar a gente. Então, se olhando, se percebendo, dizendo, puxa, eu preciso. Eu como terapeuta, eu tenho os meus terapeutas. Eu faço acupuntura, eu fui agora numa outra aluna conhecer uma técnica nova chamada microfisioterapia. Eu tomo floral, eu vou nas pessoas que me ajudam. Porque eu, às vezes, tenho dificuldade de me tratar como ser humano. Eu mesmo. Às vezes você vai dizer, mas como você trata outras pessoas? Porque é um pouco diferente a postura, entenderam? E às vezes eu quero ser tratado. Eu quero que alguém cuide de mim. E esse cuidado, às vezes, não é um cuidado afetivo que um namorado ou uma namorada, um companheiro ou uma companheira vão fazer com você. É uma pessoa que não tem um vínculo afetivo. Ela vai poder te ajudar a resolver melhor uma questão. Então tem o William aí que é psicólogo e terapeuta Ayurveda, então não é vergonha, não é demérito para ninguém no momento de crise existencial ou de crise que ela está sofrendo, ela compartilhar com alguém. Ninguém é obrigado a sofrer sozinho, então se amparem, claro, busquem uma pessoa que vocês, ou procurem, né, uma pessoa que faça sentido para vocês ajudar, mas é importante esse apoio também, é buscar ajuda, não é nenhuma vergonha para vocês, não é isso, William? Eu acho que é até por isso que é interessante falar da autoobservação, né? Porque quando a gente se observa, a gente acaba entendendo nossos limites, né? Nossas potencialidades, nossos limites. E a partir do momento que você entende o limite, você sabe aonde que precisa de uma outra pessoa entrar na tua vida, né? Eu já comecei meu estudo com psicologia quando eu entrei em depressão, né? Eu estava em depressão e minha família falou comigo, você precisa de ajuda. Eu me observei e falei, cara, eu tô passando por esse momento difícil da minha vida, preciso de ajuda mesmo. Aceitei a ajuda de um terapeuta, uma terapeuta entrou na minha vida, e hoje eu estou estudando psicologia por causa disso, porque eu aceitei ajuda. Entendeu? Eu acho que a gente tem diversas ferramentas, tem a medicina moderna, ocidental, tem médicos de diversas... psicólogos, tem psicólogos de diversas abordagens, dependendo do qual a tua forma de ver o mundo, tem um psicólogo que vai atender a tua demanda. Tem terapeutas ayurvedas que vão te atender, vão te ouvir, vão entender a tua dinâmica da tua vida, do teu corpo, tentar te ajudar a você se compreender melhor. Então, se você está com dificuldade, busque ajuda. Assim, tem muitos terapeutas, tem ajuda, acompanhamento terapêutico que muitas universidades oferecem gratuitamente. Então, eu acho bem interessante pegar esse ponto, porque nesse mês de setembro amarelo de prevenção para valorização da vida,
Se você está passando por problemas difíceis, busque ajuda. Eu deixo o meu canal de comunicação aberto, caso você tenha algum problema, venha conversar comigo ou com o Antônio. Eu tô em formação na faculdade de psicologia, não sou formado, mas eu posso te auxiliar em alguma coisa, te ouvir. E eu acho que a gente tem que começar a se ouvir, né? Se ouvir e ter essa atenção, esse cuidado, né? Esse amor, valorizar a nossa vida, né? Porque é uma dádiva estar vivo, né? Estar vivo e poder estar num planeta. Estamos passando por momentos difíceis, né? Nesse ano, né? Não está sendo fácil para o país, para a humanidade. Só que a gente não está sozinho, né? Nós temos amigos, temos nossa família e a gente tem que estar bem. E o primeiro lugar que a gente tem que estar bem é com a gente, né? Se a gente não estiver bem com a gente, não consegue estar bem com ninguém. Então, para relacionamento, como que você vai estar bem dentro de um relacionamento se você não está bem com você? Então, se você precisa de ajuda, vá atrás e conte conosco, terapeutas. A Ayurveda tem várias ferramentas incríveis. A gente vai falar hoje também de respiração, yoga. Tudo isso traz consciência para o teu corpo, para a tua consciência, né? E você observando a tua mente, você consegue saber esse teu limite, onde você pode ir, onde você não pode ir, onde você precisa de alguém para estar com você. Então eu acho bem interessante trazer essa pauta aí, porque é necessário falar sobre isso. Bem, então, hoje a gente quer fazer uma coisa bem útil para vocês, sabe? A gente quer trazer algo que acrescente algo para vocês, ou pelo menos que faça vocês pensarem. A gente já cumpriu o nosso papel aqui. Então, é claro, vocês podem procurar outras técnicas, tem o reiki, tem a meditação, o William já vai falar sobre isso também. Então tem várias coisas. Eu não vim aqui para vender meu serviço, por favor, eu vim aqui para dar para vocês uma outra visão. Então, primeiro, se observem e, se precisarem, vão atrás de alguém para ajudar vocês, vai fazer bem, e vocês têm uma vida maravilhosa pela frente. Até astrologicamente falando, até eu comentei isso com a Letícia no nosso briefing aqui da conversa, o Ayurveda fala, e a astrologia ayurvédica fala, é ocidental, a gente tem ciclos, e a cada 28 anos é como se você renovasse a tua vida. E muitos, eu sei que são muitos mais jovens, mas a gente está num período que vai ter angústias naturais. Então você tem que realmente estar sempre buscando esse apoio, e é uma fase... Eu falei para a Letícia, vocês estão vivendo o grande vestibular da vida da gente, que é cair no mercado profissional. Então, por exemplo, quantas famílias que investiram quanta grana para você estarem aí, e às vezes o jovem ele é cobrado para ter um resultado, né, profissional. E isso é uma angústia muito grande que vocês têm, quem está para se formar. Então eu sei, eu tive aí desse lado. Então eu quero dar uma palavra que é o seguinte: é normal sentir essa angústia, porque o mercado de trabalho, ele é muito... Ele é uma selva, mas é uma selva de animais ferozes. Então nós vamos estar lá digladiando com um monte de gente, concorrendo com muitas pessoas. E tem lugar para todo mundo. E dá uma angústia na pessoa para saber o que eu vou fazer depois da faculdade. E infelizmente algumas famílias... com uma visão até, eu entendo, eu respeito, mas monetarista, falam, puxa, eu investi lá vou usar o Tylerson como meu cobaia aqui, gastei aí tantos R$1.000 para você estudar, e agora, cara, cadê teu salário? E eu sei que isso angustia muito, eu vi meus filhos caindo nessa, né? Então, acreditem, confiem em vocês, tudo vai dar certo, deixa a vida rolar, porque às vezes a cobrança exagerada de vocês mesmos só atrapalha. A vida vai acontecer de qualquer jeito, gente. Ela vai se resolver, só não se angustiem demais. Então, essa entrada no mercado profissional é um ponto importante de mudança para vocês na vida, que todos vocês estão, talvez, mais próximos ou não. Então, o que acontece? Às vezes a gente começa a empurrar com a barriga. Agora, fazer um mestrado, devo fazer um doutorado. Para quem quer ficar na vida acadêmica, beleza. Mas, às vezes, no mercado de trabalho, no fundo, às vezes é aquela fugidinha, né? Então vão lá, tem lugar para todo mundo. É uma questão só de ter algo que todo mundo deve praticar. Então vamos a outra dica aí. Chama-se paciência. A gente tem que trabalhar a paciência dentro de nós. A paciência é uma virtude que a gente deixa de lado. A gente quer ser dinâmico, a gente quer ser elétrico, e a gente acaba deixando de ser paciente.
Então, os índios americanos têm um ditado que fala assim: não apresse o rio, ele corre sozinho. Então, isso significa o seguinte, que a vida tem seu fluxo, deixa ela acontecer. Vocês sempre falam agora muito em fluir, né? Eu estou no fluxo, eu não sei se é uma gíria moderna, mas pelo já ouvi falar no consultório. Então, tenham calma, a vida vai acontecer para vocês, tudo vai dar certo, é só você confiar e ter paciência. Às vezes a impaciência acaba a gente se atropelando, criando um monte de problemas, tropeçando. Tipo, quantos filhos de amigos meus mudaram de curso, tá no último ano de veterinária, e daí falar, não, acho que não é veterinária, eu vou fazer direito. Daí tá lá no meio do direito, vou fazer economia. Porque na realidade é a angústia, no fundo, que permeia a pessoa para cair no mercado de trabalho. E é difícil pegar, né, um adolescente, 17, 18 anos, e falar assim, escolha a tua vida profissional. Gente, é muito difícil isso. Olha que carga de responsabilidade que todos vocês já tiveram aí, né? Então, essa generosidade, às vezes alguns pais, sem querer, não têm com os filhos. E acabam monetizando e cobrando dos filhos um resultado, que às vezes demora um pouco para acontecer, mas vai acontecer. Então, a paciência é fundamental para vocês. Então, paciência por quê? Estamos na pandemia. Vai passar? Vai passar. Temos que ter paciência. É um tempo ruim? É. Vou trazer uma lembrança da década de 80, quando eu tinha a idade de vocês, 20 anos. No começo da década de 80. Contar uma história. A inflação era de 80% ao mês. A gente trocava de moeda, tirava 3 zeros da moeda cada 6 meses. Era uma angústia, o dinheiro não valia nada. E todo mundo estava igual a quarentena aqui, angustiado. Porque na época, o problema da moda era a hiperinflação. Daí acabou a hiperinflação, era fazer isso, fazer aquilo, teve a superpopulação, teve isso, agora é o mundo, é o meteoro. A gente sempre vai ter uma pandemia para lidar, gente. Então tenham paciência. Nós saímos da pandemia da Covid, daqui a pouco nós podemos ter a crise da Bolsa de Valores. Quem acompanhou há pouco tempo aí, o grande bolha que explodiu. O mundo é feito disso. Então vocês têm que ser resilientes, resistentes. E como é isso? Para se blindar é ter paciência, entender que a vida tem essas coisas. Então, se vocês trabalharem um pouco da paciência, que eu sei que é um pouco ruim quando a gente é jovem, a gente quer fazer tudo acontecer, né? Eu acho que a paciência ajuda bastante, porque, acreditem, não é uma praga isso, não é uma praga de faraó. Acabou a pandemia do Covid, vai vir uma outra crise. A China vai entrar em guerra com os Estados Unidos, o Japão vai acontecer isso, o nosso governo vai implodir. Então, a gente sempre tem uma crise para lidar. Muda só de nome. Mas nós continuamos... É que tem um ditado muito feio italiano que eu não vou falar, mas diz assim... os problemas se criam, mas as pessoas que sofrem um problema são sempre os mesmos, somos sempre nós. Então, a gente tem que estar essa sacada da paciência, entender, perceber a vida. Que daí a gente não sofre tanto, né? Por exemplo, é um momento de aprendizado. Então, esse aprendizado decorre da paciência. O que você acha? Muito chata essa fala, William? Não, eu acho super interessante. Eu acho que é bem isso, né? A gente perceber que esses ciclos de crises, né? A humanidade sempre passou, né? Claro que o ser humano está piorando toda a situação, né? Essa capitalismo desenfreado, toda essa corrida pelo dinheiro, né? O ser humano cada vez mais distante dos irmãos, né? Mas a gente sempre passou por crises e não vai ser essa que vai acabar com a gente, né? Eu acho que a gente tem que... Eu aprendi muito nesse momento, eu acho que foi um ensinamento, um aprendizado que eu tive no yoga que me ajuda muito nesse momento de pandemia, que tudo passa. Os melhores momentos e os piores momentos, tudo passa. Então, a gente tem que ter paciência, resiliência, porque esses momentos vão passar. Então, eu acredito que através dos conhecimentos do Ayurveda, do yoga, como respiração, a gente consegue trazer mais tranquilidade para a nossa vida, né? A gente queria trazer um pouco de uma técnica do yoga, que é o pranayama. Pranayama é uma técnica de respiração, controle de respiração. O pranayama você utiliza para... Você vai fazer uma apresentação. Hoje estou com esse bate-papo com vocês. Antes de estar com vocês, eu estava fazendo uma técnica de pranayama.
uma respiração, você diminui a velocidade dos teus batimentos cardíacos, você diminui a velocidade dos teus pensamentos através da tua respiração, né? Você vai conversar com os teus pais, com os teus professores, com os teus colegas, uma apresentação na faculdade, você está passando por um momento difícil no relacionamento, você precisa ter mais tranquilidade para falar, você usa isso. É uma ferramenta maravilhosa e é bem simples, né, na teoria. O prana, não sei se vocês conhecem, é a energia vital que permeia todo o universo, que faz a gente estar vivo, né? Isso na cultura indiana, né? Que o yoga e o Ayurveda vieram dos Vedas, né? Que são os livros clássicos, tem mais de 5.000 anos atrás. Então, tudo veio dessa mesma linhagem, né? De conhecimento ancestral. E eles acreditam que o prana permeia tudo, que faz todos os seres vivos estarem vivos, né? A energia que faz o movimento da gente estar vivo. Yama é esse controle dessa energia vital. Então, hoje a gente fala sobre, dão outros nomes, né? A gente tem o mindfulness, que também é um controle de respiração, um controle de pensamentos. Então, eu acho que essas técnicas, elas entram muito em ênfase nesse momento, né, para a gente estudar, para a gente trazer consciência do nosso momento, né. Eu estou aqui, estou em quarentena, estou em casa, mas o que eu posso fazer com isso que eu estou vivendo? O que eu posso aprender com isso? Então, você trazer essa calma, diminuir esse ritmo da tua vida, dos seus pensamentos, desconectar do mundo externo, se conectar com você através das respirações, né. Eu quero trazer para vocês uma técnica, um estilo de pranayama, que é uma respiração quadrada, né? Que você faz 4 inspirações, 4 exalações e 4 segundos você fica com o teu pulmão vazio. Fazer esse ciclo 10 vezes. Você respira por 4 segundos, exala por 4 segundos e deixa o teu pulmão vazio por 4 segundos. Essa técnica, você fazendo várias vezes isso, você vai diminuindo o ritmo do teu corpo, do teu coração e no total, na tua energia, no teu campo energético, né? Eu acho que isso é uma ferramenta fantástica, você não paga nada para ter isso, esse conhecimento está na internet, se vocês quiserem pesquisar sobre pranayama, é de graça. E isso ajuda demais a você ter um controle toda essa explosão de informação que está tendo, né? É muita coisa acontecendo na economia, no nosso país, no nosso governante. São coisas que, às vezes, eu já tive muito problema de saúde nessa quarentena. Conheci o Antônio numa consulta que eu fui fazer com ele, de Ayurveda, que eu estava começando a ter um gastrite, porque eu estava vendo TV, me alimenta no horário do almoço, e na época estavam queimando a Amazônia. Naquela época estavam todo mundo nervoso, estava todo mundo muito triste, né, pelo momento que o país estava passando. Eu fui até o Antônio e descobri que talvez o processo que estava se desencadeando no meu corpo se dava por causa do que eu estava sentindo, como eu estava me sentindo enquanto eu estava me alimentando. Eu estava almoçando e ao mesmo tempo estava assistindo o jornal. O jornal estava falando sobre queimada da Amazônia, e isso mexia muito comigo. Então, essas pequenas coisas, a gente perceber como que a gente está se sentindo mentalmente, que energia que está trazendo para o nosso corpo, na hora da nossa alimentação, isso é muito relevante na nossa saúde. E acaba que a gente, muitas vezes, não percebe isso. Quando você traz essas técnicas de respiração, de consciência, de contemplação do teu momento, você consegue trazer... Você traz essa realidade para você. Por que estou vendo isso? Hoje em dia eu desligo a televisão em casa. No meu horário de almoço, de refeição, é sagrado. Então eu acho que essas pequenas dicas, o Ayurveda se trata disso, né? Não são alquimias gigantescas que você faz para você ficar em saúde. Você usar ferramentas simples da vida, você observar como você está sentindo na hora de se alimentar, se aquele alimento não te fez bem. São pequenas coisas, ajustes. O yoga também é muito sutil. São ciências sutis, ancestrais, que trazem um conhecimento grandioso, que a gente pode usar nessa época de quarentena, de crise, e trazer mais bem-estar para o nosso corpo, para a nossa mente e para nossas relações. Né? Eu hoje em casa eu tenho uma relação com os meus pais muito mais harmoniosa, depois que comecei a estudar yoga,
comecei a estudar Ayurveda, psicologia, porque a gente acaba se observando mais. E muitos dos conflitos que existem entre a gente e as pessoas ao nosso redor são criados pela gente, pelas nossas projeções, né, dos conflitos internos. Então, quando você toma consciência dos conflitos internos, você acaba quebrando esses ciclos de conflitos que ocorrem ao nosso redor, né? Então, eu acho que respiração, meditação são super importantes para você acabar criando um ambiente mais harmonioso ao seu redor e dentro de você, né? Acho que é bem por aí. O que você acha, Antônio? Will e Antônio, antes de vocês seguirem, deixa eu ler aqui uns comentários das pessoas que estão participando para a gente dar uma dinâmica legal para você perfeito. Aí nas falas. A Amanda Luiz, ela comentou aqui na fala do Antônio que não precisa nem ir tão longe, né? Não precisa nem ir para a Amazônia para entender como as comunidades tradicionais, as quilombolas, as caboclas, as ribeirinhas, elas nos ensinam com as suas práticas, né? Inclusive agora nas redes sociais tem circulado uma imagem sobre as pessoas acreditarem em um Deus invisível e não acreditarem na natureza, né? Totalmente. Elas perdem o significado do visível para o invisível e elas não entendem quem realmente faz as coisas por ela, né? A Rita comentou também aqui na fala do Antônio, cuidar de quem está cuidando, né? O caso de você sabendo que você é um terapeuta e consegue fazer a análise, mas você também precisa de cuidado. Sim. Rita também comentou, adorei, com certeza teremos uma nova pandemia para lidar, né? Principalmente nesse consumo desenfreado de produtos de origem animal, das medidas sanitárias serem uma das piores possíveis, tudo isso pode gerar novas pandemias, né? E eu anotei aqui durante a fala do Will sobre as questões de problemas, o psicossomatismo como um todo, né? Que é praticamente um mantra que eu uso, que eu acho que serve para todas as fases, que é assim: se o meu problema tem solução, eu não vou me preocupar com ele. Só que se ele não tem solução, eu não vou me preocupar com ele, porque ele não tem solução. Perfeito. Então é isso, continuamos aí. Deixa eu pegar essa fala tua aí. Eu ensinei esses tempos para minha mãe exatamente esse mantra teu aí. Minha mãe vivia ela, nossa, brava em casa. Eu falei, mãe, você tá brava por quê? Eu perguntava, você tem um problema? Tenho. Tem solução? Não tem. Você tá brava. E faz muito sentido, porque a gente acaba criando um problema e a gente cria um monstro, né? Porque tem aquele problema, tem que ser resolvido. Tem como resolver? Tem, mas eu tenho que te esperar. Então espere, mas faz parte do ciclo, né? Os problemas não são coisas que a gente resolve instantaneamente. A crise é um problema que estamos passando. Então, tempo ao tempo, né? Dê tempo ao tempo e as coisas vão acontecer, né? A gente tem que seguir o fluxo, como o Antônio falou, né? Seguir o flow, como o rio, as coisas vão acontecendo, né? E a gente tem que... O William falou uma coisa que é importante e que é bem do Ayurveda. Corpo, mente, a alma estão todos interligados. A questão é que a gente tem que digerir todas as emoções que a gente absorve, todas as impressões visuais, tudo que você absorve pelos órgãos dos sentidos. Então tem uma figura, tem uma pintura indiana antiga que fala do Bhagavad Gita, lá que fala de uma questão de uma carruagem, né? E essa carruagem é guiada por 5 cavalos e tem Arjuna lá que é o piloto, né? Então qual que é a ideia dessa figura? Os cavalos representam os órgãos dos sentidos. Então é o seguinte, se a gente ficar à mercê desses órgãos dos sentidos e a gente não tiver um certo controle sobre eles, nossa vida fica uma carruagem sem rumo. Tá lá a foto lá, ó, que bacana, o Thiago trouxe para nós. Então essa figura é o seguinte, a carruagem é como se fosse a gente, entendeu? Então nós temos que tomar cuidado com o que os sentidos da gente nos trazem prazer, nos trazem todo o contato com o mundo exterior. Mas se nós ficarmos dependentes deles, nós perdemos a direção da nossa vida.
Então não é você deixar de degustar, não é uma coisa monástica. Ah, eu vou deixar de degustar uma comida, eu vou deixar... Não, você pode curtir tudo. Mas quando o prazer da comida passa do efeito dela necessário para você e você deixa de fazer alguma coisa para ir comer, você é dominado pela comida, então pelo prazer da comida, pelo prazer da sensação do contato físico com alguém ou de alguma outra coisa, a tua vida perde completamente o rumo. Você não tem mais rumo sobre ela. Então é duro falar isso para uma pessoa jovem, porque a gente quer curtir toda a vida da gente, e é legal. Mas por que a gente vê muitas das pessoas, às vezes, perdidas nas drogas e nessas questões? Porque elas estão só querendo ter aquela sensação que dá um certo prazer para elas, mas aquilo leva ao quê? O desgoverno da vida delas. Gente, eu conheço, eu vou falar uma coisa bem chata para vocês. Eu convivi com muita gente que usava drogas, né? Assim, e eu não vi ninguém feliz dessas pessoas. Então é uma questão para a gente pensar, será que isso traz felicidade realmente para a gente? Isso não está destruindo a gente, essa busca desse prazer fácil e externo que os nossos sentidos vão nos proporcionar de alguma forma? Então essa é uma questão que eu vou deixar para vocês pensarem aí, né? E o que o William falou, todos isso que os nossos órgãos dos sentidos nos trazem, eles têm que ser digeridos por nós. Então, por exemplo, por que não é legal a gente tá, por exemplo, muito comum, chega em casa, liga a televisão, liga o som e vai comer. Porque você não consegue digerir todos esses estímulos auditivos, visuais ao mesmo tempo, junto com o próprio efeito de você comer e se nutrir. O corpo não consegue digerir tudo isso ao mesmo tempo e você acaba confundindo tudo e não tendo saúde. Eu, quando não tinha internet ainda, tá? Eu comentei isso com a Letícia, né? Tem uma revista chamada Scientific American, e ela fala que o ser humano não é multitarefa, gente. Não adianta, vocês podem tentar fazer isso, mas eu vejo muito isso, né? O jovem jogando videogame, bem, quem não fez isso, né? Joga videogame, tá no WhatsApp com um amigo e ainda tá assistindo uma série do Netflix e ouvindo um heavy metal lá no fundo, né? Então, isso é impossível do corpo gerenciar. Vocês conseguem fazer isso porque vocês estão com a bateria de vocês é como um celular. Nosso corpo é como um celular que vai perdendo a capacidade da bateria ao longo do tempo. Como vocês estão com a bateria cheia todo o tempo, vocês conseguem resolver tudo isso. Mas isso sobrecarrega o teu organismo de uma forma que pode gerar doença. Então o Ayurveda pregou assim: sobrecarregar os órgãos dos sentidos, se for feito por um tempo muito longo, vai gerar desequilíbrios no corpo, e esses desequilíbrios no corpo ao longo do tempo vão gerar doença. Então é muito simples, a gente tem que ser parcimonioso com a gente. Então, por exemplo, muitos estímulos a gente não consegue lidar. Isso já foi provado cientificamente, apesar de muitos aqui acharem que isso é uma mentira que eu estou falando, mas infelizmente já foi comprovado. Então, por exemplo, é muito fácil. Alguém está assistindo a palestra aqui, está no WhatsApp zapeando, ou está lá passando no Instagram as fotos e vendo os posts. Você consegue estar presente na palestra? Não. Você está presente aonde? Em lugar nenhum. E isso gera um desgaste de energia mental tão grande em vocês que vocês não percebem porque vocês têm muita energia ainda. Mas essa energia não é uma maldição. É uma questão de que essa bateria com o tempo não vai carregando mais tanto. Então o que acontece? Já ouviram falar em síndrome de burnout? É um jovem, uma pessoa que se desgasta tanto que ela perde, as pessoas não conseguem nem raciocinar mais. Então eu recebo no meu consultório jovens de 28 anos, impotentes, sem energia vital, que não conseguem mais estudar, não conseguem mais reter informação. Por quê? Exagero total. Então, você não está no momento presente. Eu não estou ouvindo o Antônio falar. Eu estou vendo o WhatsApp, eu estou vendo o Instagram, eu estou assistindo uma série, né? Então, isso tudo gera um desgaste tão grande que eu tenho que alertar vocês. Isso não faz bem para vocês. Não vai fazer bem ao longo da vida. Por exemplo, isso agrava muito a mente da gente, deixa a gente com a mente mais agitada. Então é a agitação
que gera agitação e mais agitação. Então a gente, vejam, tem 200 anos. Um comentário. Os primeiros discos foram feitos lá na década de, sei lá, 1920, 30, que foram disseminados. Então começamos a ter a informação de uma forma auditiva, depois veio a televisão e agora veio o celular. Então a carga de informação é desumana. Não só eu que estou falando, são psiquiatras, são neurologistas, são médicos. A quantidade de informação que o ser humano tem que processar hoje é desumana, é fora do nossa capacidade. Não estou dizendo que nós somos seres inferiores, nós conseguimos lidar até certo ponto. Então nós temos que pacificar a mente, achar momentos da gente dar um shutdown lá, desligar. É como baixar o volume do som, relaxar, entendeu? Então o que acontece hoje é esse superuso dos nossos órgãos dos sentidos, das nossas capacidades, vai nos adoecer. Então evitem isso. Se vocês já ouviram alguém falar para vocês, não encarem isso como uma coisa de uma pessoa antiquada que é contra a internet. Eu acho isso maravilhoso, gente. Isso aqui é fantástico. Eu tenho Google Agenda, eu uso Google Drive. Quem me conhece sabe que eu sou um cara antenado. Faço live pelo OBS Studio, tô no Instagram, mas eu não preciso ficar refém disso, gente. Eu não preciso ficar escravo disso. Eu posso chegar e desligar a televisão e ficar meia hora no meu quarto. E eu confesso para vocês, esses últimos tempos que eu estou um pouco mais na rede social, eu estou muito cansado. E já não é para mim isso, eu preciso descansar. E vocês com essa energia aproveitem para curtir a vida, para pedalar, para fazer coisas. Então saiam um pouco desse casulo da tecnologia e interajam mais, né? Se confraternizem mais, né? Quando possível, claro. Né? Mas é possível interagir com responsabilidade, Mas assim, não deixem esse exagero adoecer vocês. Não é isso, William? Você que é jovem, fala para mim aí. Eu vou fazer uma fala aqui, mas o Thaleson, acho interessante de ler os comentários depois ali. Só vou fazer uma breve complementação. Eu acho que junto com tudo isso que você falou, Antônio, é interessante falar que tem uma máxima do Ayurveda que é tudo no universo tem potencial terapêutico, né? Só depende da dose, né? Para algo ser terapêutico, ser um veneno, só depende da dose. Então, acho que para tudo isso, né? A gente usa mercúrio para fazer medicamento, que é considerado na medicina como algo tóxico. Então, todas as plantas, tudo tem potencial terapêutico, tudo é coisas materiais, né? Então, acho que cabe a gente saber equilibrar, né? Essa harmonia, o quanto a internet vai fazer mal, né? Você se observar, cara, eu tô passando 10 horas no computador por dia, como que eu tô me sentindo? Minha mente tá muito agitada. E eu comecei a criar uma rotina, 10 horas da noite eu desligo todas as minhas redes sociais, desligo o computador e eu começo a diminuir meu ritmo da minha mente para conseguir dormir bem. Então, você conseguir entender teu corpo e observar que a minha mente, eu sou uma pessoa que pensa muito rápido, né? No Ayurveda eu sou chamado de Vata, que tem os elementos ar e espaço, né? Muito agito. Então, quando eu assisto um filme agitado à noite, meu sono vai ser prejudicado. Então, a gente se observando e sabendo, eu tenho que me desconectar antes da internet, das redes sociais, e essas pequenas ajustes que você faz na vida, né? Tipo, alimentação, os teus hábitos, quanto de esporte eu tô fazendo, né? Eu pedalo bastante. Eu tô tentando trazer um pedal mais tranquilo. Eu normalmente faço um pedal muito forte e acelero muito. Isso traz alguns malefícios para minha vida. A gente tem que observar. O yoga tem me ajudado bastante. Você diminuir e baixa o ritmo da tua vida, para você olhar para si. Então a gente tem que criar antídotos para trazer mais bem-estar para a gente, né? Uma pessoa mais letárgica, mais devagar, era interessante ela fazer exercícios que movimentem mais seu corpo. Pessoas muito agitadas, exercícios mais leves, mais tranquilos. E na alimentação e nos hábitos, todos os hábitos, né? Nas nossas relações, né? Quando a gente acaba observando essas pequenas detalhes da nossa personalidade, a gente acaba melhorando a nossa convivência conosco e com as pessoas ao nosso redor, né? Eu acho que é bem interessante E o Ayurveda é isso, né? Essa observação e esses ajustes que a gente vai fazer, vai te apontando os ajustes, o que eu posso fazer para melhorar isso, para me entender melhor, para conseguir me expressar melhor na sociedade, na onde eu vivo, com a minha família, conseguir ter minha voz que seja
ouvida pela minha família, entendeu? E ajustes que você vai fazendo, vai entendendo a dinâmica da tua vida, do teu ser, entendeu? Da tua vida. Eu acho que é bem interessante isso. Vamos para os comentários? Vamos ler mais aqui. A Amanda Vieira concordou com a máxima do problema, né? Quando não tem solução, é bom que a gente não se angustie. A Regiane Moraes, ela comentou assim: acredito que tudo o que está sendo falado vem reforçar o que foi dito no início, a necessidade de se conectar com a natureza e com a nossa própria essência. Isso é o que vai nos permitir não ser controlados pelos sentidos. Perceber nossos limites é não ser tão influenciado por esse excesso de estímulo que o mundo conectado nos trouxe, que é exatamente o que o Antônio finalizou antes do eu falar, né? A Rita, para vocês saberem, ela é a professora coordenadora do curso de Medicina Veterinária do Coletivo. Todo esse projeto que está sendo realizado aqui é graças às ações dela. A Letícia é uma das orientandas dela. Ela comenta: tem alunos que não dormem à noite, que trabalham durante a madrugada e invertem os ciclos. Eu posso comentar isso daí? É bem bacana. Por favor, Antônio. Bacana esse comentário da Rita. Aliás, o nome da minha irmã querida. Rita de Cássia, inclusive, é o nome dela. Olha, o sono. Vamos falar... o Ayurveda considera 3 pilares da vida. O sono é um deles, a alimentação e uma vida sexual regrada e saudável. Então vejam, apesar de muito terapeuta Ayurveda não querer falar em vida sexual saudável, é o que está no clássico. Eles falam exercício e silêncio. É uma variante, né? Mas então vamos falar do sono. O sono é um pilar da vida. O ciclo da natureza é assim. Os dias têm o sol, onde a gente acorda e gasta energia. E à noite vem o recolhimento da escuridão para a gente recuperar a energia gasta. Então a gente se recompõe com o sono. Então, por exemplo, o que a Rita falou é uma coisa que eu falo para alguns alunos que vão de mestrado e doutorado que vão consultar comigo e passam por essa síndrome de burnout. Faça um pequeno ajuste, eu falo aos estudantes. Durmam por volta de 22, 23 horas e acordem antes do sol nascer. Este é o horário mais proveitoso para se guardar a informação. Em sânscrito se chama Brahma Muhurta. Brahma é como se fosse também conhecimento, sabedoria. Então é o horário da gente melhor absorver o que estuda. Eu estudava no tempo da engenharia e eu só tinha tempo de estudar de madrugada. Eu fazia isso sem querer e eu estudava antes das provas. É muito legal e funciona muito, porque é o ciclo da natureza. Porque imagine, você chegou 22 horas, o que acontece com o dia? Vamos entender. Ele começa a brilhar, o sol fica a pino ao meio-dia, à tarde ele se põe e à noite vem com a escuridão. Quando você está num sítio, quem já esteve num sítio que não tem a luz elétrica assim tão intensa, a gente sente sono, porque o corpo já secreta um hormônio chamado melatonina, que vem com a escuridão. Então, a noite foi feita para dormir, para 2 coisas, dormir e namorar, né? Então, tudo bem, vamos dormir. Vamos dormir quando? Quando vem o sono. Mas se eu tenho muita luz ligada, muito estímulo da tela do celular, que tem uma luz nociva, o corpo não entende, ele se perde. E ele não consegue ajustar e secretar o hormônio. Porque apesar da gente achar que somos uma mente intelectual, quem regula o nosso corpo são nossas glândulas. Elas é que nos regulam. Porque quem que faz a digestão? Sou eu que mando? Digira esse hambúrguer que eu comi? Não. É um sistema autônomo que nós temos que faz tudo isso. Controla nossos batimentos, acelera nosso coração, faz isso, faz aquilo, nós nos controlamos. Então, na realidade, tem estudiosos que falam que a gente, apesar de todo esse arcabouço que a gente acha intelectual, a gente age funcionando à base dos hormônios, na escolha dos companheiros e tudo mais da gente. Então, a gente é um ser regido na base dos hormônios. Então, voltando ao sono, sem escuridão não tem a melatonina, não tem o sono. Daí que eu vejo gente tomando a melatonina, mas não precisa tomar melatonina, é só ficar no escuro. Se vocês ficarem escuro em silêncio, à noite vocês vão dormir. Mas o que acontece? A gente acaba
usando o celular. Eu faço isso também. Às vezes vou lá assistir um vídeo no YouTube, uma série no Netflix, etc. Então a Ayurveda pregou: durma ali até 22, 23 horas, acorde cedo para estudar. É o melhor horário para você estudar. Então o que acontece que eu vejo o pessoal tomando Red Bull, Coca-Cola, café e ficando até as 3 horas da manhã. Gente, qual que é a produtividade da gente? Eu já fui estudante, qual que é a produtividade depois da meia-noite? Nenhuma. Você fica ali caindo pela beirada, como a gente brincava, né? Pescando ali em cima do livro. Qual que é a capacidade do teu cérebro reter uma informação? Zero. Você só está se desgastando. Então faz assim, conselho do Ayurveda. Dorme mais cedo, isso 23 horas, que eu acho um horário até factível hoje, e acorda ali 5 horas, 5 e meia, 6 horas da manhã para estudar. Vocês vão reter melhor a informação e vão começar um dia muito melhor, porque vocês dormiram. Então não entrem nessa roubada que eu já vi na internet, dizendo, não, a gente não precisa dormir, dorme 4 horas por dia. Não é. Claro, vamos entender um outro ponto do Ayurveda, o individualismo. O Antônio precisa de 5 horas de sono. O William pode depender de 8. Não tem regra. Cada indivíduo tem que entender qual que é a sua dinâmica de sono. Tem pessoas que dormem 4 horas e estão prontas para trabalhar. Se eu fizer isso, eu estou péssimo. Então a gente tem que entender o corpo, dormir o número de horas. Quem sabe bem isso é você. Claro, desde que você não esteja passando por um problema, uma depressão, alguma coisa mais grave, que te deixa inerte, o teu corpo saudável vai te falar quantas horas de sono você precisa dormir. Então, se alguém quer estudar, estuda de manhã cedo e pode me pichar lá no Instagram. Pode dizer, foi mentira o que eu falei. Se você fizer isso, você vai estudar e vai melhor nas provas, vai fazer melhor os trabalhos. Acreditem. O que você acha? Você já tentou isso, William, aí nos teus estudos? Olha, depois, que na verdade é assim, a gente acha que isso aí é papo de mãe, de pai, né? Pô, dormir cedo, que negócio é esse, né? Eu quero aproveitar a noite, né? Mas depois que eu comecei a estudar Ayurveda, gente, a gente aprende na prática, né? Eu comecei a perceber a mudança da minha vida, né? A minha saúde, né? Eu comecei a criar o hábito, não, vou dormir 8 horas ou 7 horas. Às vezes eu acordava sem despertador. Estou acordando agora 7, 6 horas da manhã sem despertador, porque meu corpo se regulou a esse horário que eu coloquei para dormir. Vou dormir 9, 10 horas da noite, 11 no máximo. O nosso corpo se adapta. E você tem fruto disso no rendimento, né? Eu consigo fazer meu esporte, eu pedalo, vou pedalar, me sinto muito mais disposto, eu vou me alimento melhor, que também você tem que ter um sono bom e se alimentar bem, né? E se alimentar bem não o que é bom para você talvez não seja bom para outra pessoa. Então isso é interessante também de observar, né? Que o alimento bom para um pode não ser bom para o outro, como o sono também. O Ayurveda tem muito disso, né? Que é a individualidade. Uma coisa que eu estava pensando agora, quando eu estava meditando antes do bate-papo, é que esses conhecimentos, a psicologia, o yoga e o Ayurveda tem uma coisa em comum, que é aceitar o indivíduo como único. Então, todas as suas particularidades, né? O teu corpo precisa dormir mais, teu corpo precisa mais de tal tipo de comida, o teu corpo... O yoga também é isso. Você praticar um tipo de yoga bom para o teu corpo. Os asanas, as posturas, o pranayama que seja bom para o teu corpo. A alimentação, os fitoterápicos que sejam bons para o teu corpo. Então, você entender essas particularidades. Então, é bem interessante trazer isso para esse diálogo, que você observando ali teu corpo, fazendo experiência, gente. Tem um filme interessante que eu assisti, que é o filme daquele cara indiano, esqueci o nome dele agora. Que ele foi que libertou a Índia dos britânicos lá. Mahatma Gandhi, exatamente. O filme dele, ele fez várias experiências com o corpo dele. Ele mudava a dieta dele e sentia o corpo dele, como que essa experiência se fazia. Ele fez dieta crudívera, que é só com alimentos crus, e ele foi entendendo como que era a dinâmica do corpo dele, fez jejum, para entender como que o jejum, para limpar o corpo, o jejum é muito importante, é bem interessante, mas não são para todas as pessoas. Então, essas experiências que a gente faz com o nosso sono,
qual é o horário bom para eu dormir, qual que é o horário bom para eu almoçar. O almoço, na verdade, tem o almoço é sempre esse horário que é o horário do ápice do sol, né? Meio-dia, 1 hora, ali, é o horário que você tem que estar almoçando. Mas no restante, assim, é bem interessante você observar o teu corpo, fazer experiências, né? O que você me diz disso, Antônio? Eu digo que nós já estouramos o horário, mas mas é assim, o importante é que o Ayurveda ele trata cada indivíduo de uma forma realmente particular. Então, eu sou diferente do William, que é diferente do Thales, que é diferente da Letícia, e isso é ótimo, essa individualidade. E eu sempre falava na engenharia que a média é uma bela de uma porcaria, porque ela achata todo mundo. Quem já fez estatística sabe. Então, na média, todos somos alguma coisa, quando na realidade, esses altos e baixos é que são a riqueza do ser humano. E que às vezes as pessoas não levam em consideração numa terapia tão assim, vamos dizer assim, cartesiana, né? Como a nossa medicina está acabando de ficar, né? Então, por exemplo, o médico que só trata o fígado, que é maravilhoso, o especialista em fígado, mas ele acaba esquecendo de ver você como um ser completo. Então, por causa da falta de tempo, por causa da falta de uma série de coisas do sistema, todos somos vítimas, de certa forma, de um sistema de educação, de criação, etc., social. Então, não estou culpando os médicos, mas as pessoas têm que ser vistas de forma integral e individual, né? Então, e isso é uma coisa que o Ayurveda já descreve e ele trata de uma forma muito particular como um terapeuta pode tratar essa individualidade em consultório, né? O psicólogo já faz isso, né? Agora, o duro é quando a gente cai na média, como tratar todos os bichinhos na média. Cada bicho vocês vão ver isso que eu estou falando, gente. Cada bicho tem uma personalidade, tem um estilo de vida, os cachorros, os gatos, né? Então nós temos que respeitar isso. Será que os tratamentos têm que ser os mesmos para cada bichinho? Se serve para o ser humano, serve para o gato também. E o Ayurveda tem as linhas de tratamento dos animais. Eles têm linhas para tratamento dos elefantes, dos camelos, dos animais da região. Mas a gente pode adaptar com uma visão holística o animal e ver as particularidades de cada um e tratar de uma forma diferenciada. Então, o que é importante? A gente hoje, resumindo, né, se perceber, né, buscar ajuda quando for preciso, não é vergonha para ninguém buscar ajuda, né, ter paciência com as coisas, não exagerar nos hábitos da gente, nos estímulos, né, nas nossas práticas, seja ela qual for. Nada é bom em exagero. Jejum pode ser mortal. Beber água em exagero pode levar a óbito. Existe um problema chamado hiponatremia. Você dilui tantos eletrólitos que você mata uma pessoa se ela tomar muita água. Então veja, tudo é remédio, como o William falou, que é uma máxima da Ayurveda. Depende da quantidade, da forma como você administra, ou pode virar um veneno. Então isso que é importante, se ficar alguma coisa dessa conversa para vocês, eu e o William já ficaremos felizes. Porque na realidade é mudar a forma de pensar. Não é tentar convencê-los de algo, e sim fazer vocês tentarem ter um outro olhar, uma outra forma de pensar. Então individualizar, se respeitar. Por exemplo, uma dica agora, por exemplo, para vocês, além do sono para estudante, não exagerem nos alimentos que são estimulantes, café, chocolate, Red Bull, etc. Porque isso é um falso engano. Eles estão destruindo vocês. Honestamente falando, destroem vocês. Então, vocês têm que tomar cuidado. Assim como tem alimentos que podem nos ajudar a ficarmos mais calmos, né? Uma porção de arroz, por exemplo, branco, é um alimento tranquilizador, né? Então, veja, o que acontece com a gente é talvez buscar uma forma da dieta, da gente não fazer exageros, né? Comer nos horários irregulares, tudo isso, mas aqui a gente pode ficar falando o dia todo. Mas hoje se percebam, se cuidem, se respeitem, né? Isso é bem do Ayurveda, e se tratem como seres individuais. O que serviu para o teu pai não vai servir para você, talvez. E nem vai servir para o teu filho. E nem o que o teu amigo falou. Então, teve uma época que eu não era terapeuta e todo mundo tomava chá de hibisco. Todas as mulheres tomavam chá de hibisco no banco lá. Todo mundo tomava chá de hibisco. Mas eu posso tomar chá de hibisco? Nem todo mundo pode tomar chá de hibisco.
E chá de hibisco não pode ser tomado por um ano seguido. Ele pode se tornar um veneno para você. Então, mesmo aquela ervinha lá do quintal pode ser ruim para a gente, né? Como, por exemplo, não vou polemizar, mas até a própria cannabis usada com fins medicinais, ela é fantástica. Nós demonizamos algumas plantas medicinais por um uso errado delas, mas tem uma função terapêutica muito importante. E que hoje já está sendo trazida como um bom para resolver problemas de dores, etc, etc, e trazer conforto para pessoas com doenças terminais. Então isso é legal, a gente ter essa visão mais aberta, não fechar numa caixa e achar que, por exemplo, só o Ayurveda resolve. Não, eu acho que a multidisciplinariedade resolve. Um bom psicólogo, um bom dentista, um bom médico. Eu vou ao médico eu faço check-up. A medicina é fantástica. O que o William esses dias comeu um negócio, o que eu falei para ele? Vá lá e tome um antialérgico, se for o caso. O Ayurveda não é assim. A gente tem que saber usar todos os recursos de uma forma coerente, parcimoniosa. Tudo vai ser legal para a gente. Então, ou seja, tudo pode, desde que usado numa medida correta, né? Então, essa seria algo para falar. Não sei, agora acho que nós já extrapolamos aí, né? Acho que... Extrapolamos um pouquinho. O que vocês acham de fazer a nossa prática da respiração, da meditação? Depois a gente abre o microfone. Podemos fazer, então. Quem quiser participar, acrescentar mais alguma coisa, participar da conversa? Só finalizando o que o Antônio falou ali, é isso que a gente traz aqui na reunião, né, Antônio? A saúde coletiva, né? Independente da função, da profissão, do profissional, estar todos juntos visando o bem-estar humano, animal, a visão holística do ambiente, né? E a natureza incluída nisso. Sim, com certeza, tudo em complemento. Então vamos para a prática, minha gente. Vamos para a prática, então. Eu vou passar para vocês um exercício de yoga bem simples, com uma respiração básica para qualquer pessoa que estiver em casa e conseguir fazer. Vou ficar de pé aqui para facilitar vocês verem. Tá. Primeiro vocês vão diminuir, né, a frequência, respirar, relaxar, né, o corpo. Vocês vão inspirar o tórax, o pulmão, a parte de cima, e depois inspirar o diafragma. Começando a respiração por aqui e depois terminando aqui a respiração. Daí na exalação você começa exalando pelo diafragma e depois exala o pulmão aqui em cima. É mais ou menos assim, você inala por aqui, depois inala por aqui, e exala por aqui, e exala por aqui. Você utiliza toda a extensão do teu pulmão nessa prática, você fortalece o teu pulmão. Até nesses tempos de pandemia que o nosso pulmão é o alvo, né, do vírus, é bom para fortalecer esse tipo de respiração. E tem o movimento com os braços, que você faz assim, ó. Você faz esse exercício de respiração que eu passei agora, inalando. E daí, na exalação, você desce os braços e coloca as tuas mãos no teu tornozelo. Fazer essa prática, ela fortalece o teu pulmão, né? Você estimula toda a extensão do teu pulmão, você faz o teu pulmão liberar se tiver alguma toxina, alguma coisa, e você melhora a vida, né, do teu pulmão, porque o nosso pulmão, normalmente, a gente não usa ele completo na respiração, né? A gente faz respirações só com a parte de cima. Aqui no Ocidente, a gente tem uma prática de respiração muito da parte do tórax. No Oriente, eles têm uma prática de respiração com a parte do baixo ventre aqui, do diafragma. Até as pessoas no Oriente têm aqui mais definido no abdômen, por causa da respiração. Só que o correto é você fazer a respiração completa. Isso, o nome disso é a respiração completa dos yogis, né, dos praticantes de yoga. Você usa toda a extensão do teu pulmão. Você fortalece o teu pulmão, e essa prática com os braços, você faz o teu corpo entrar em sintonia com a tua respiração. Então é essa prática, é bem básico, bem simples, só que se você fizer todo dia, faça uma prática de manhã, uma respiração, antes de entrar no seu celular e ver as redes sociais, levanta da tua cama, faça uma respiração dessa e sinta como você vai começar o teu dia, sabe? Então uma respirada de verdade, uma respirada profunda, assim, e nutra teu corpo com oxigênio e com prana. E antes de dormir também é excelente fazer essa respiração. Indico para vocês, desconectem, vão respirar
porque respirar é uma coisa muito básica do ser humano, só que a gente não para fazer isso. Vira uma coisa tão automática e a nossa qualidade da respiração influencia muito na nossa saúde. Então, cuidem do pulmão de vocês, viu? E essa é a dica que eu tenho para deixar para vocês. Eu espero que tenha ficado claro as nossas informações, espero que a gente tenha conseguido semear um pouco de informação de uma cultura tão distante, mas tão presente na nossa vida. E eu gostaria de agradecer a todos que ficaram até agora com a gente, agradecer ao Antônio, a Federal, aos professores que estão presentes, aos familiares, os amigos também que estão presentes aí, o Tiagão. Muito obrigado, gratidão. Espero que o Ayurveda, o Yoga, a meditação e a autorreflexão possam ajudar vocês a melhorar a qualidade de vida de vocês, o potencial de vocês, e vocês consigam superar esse momento difícil que a gente está passando, viu? É isso. Muito obrigado a vocês por compartilharem esse conhecimento. Professor, querido professor, Antônio. Obrigado, gente. Obrigado. É uma conversa incrível e muito enriquecedora. Se alguém quiser abrir o microfone, quiser conversar alguma coisa, acrescentar mais algum tópico. Quando é que vai ter a parte 2? Verdade, vamos ter que marcar mais uma parte, mais uma conversa. Sinto que a gente não terminou a nossa conversa ainda. Temos muito para conversar. Gente, nenhuma informação é legal se a gente não compartilha. O conhecimento não tem nenhuma validade para nós. Então, e uma coisa legal para vocês, isso é um bem que ninguém vai retirar de vocês, o conhecimento que vocês têm. Pode vir qualquer crise financeira, qualquer problema, isso é uma coisa que vai ficar para sempre com vocês. Então, quando puderem, dividam, porque é uma riqueza que a gente pode compartilhar e é muito útil. De nada serve o conhecimento se ficar só para vocês, né? Então é isso. Agradeço muito a Letícia, a professora Rita aí, por esse lindo projeto, ao William que me convidou, né? Eu sou empolgado, eu fico meio emocionado quando eu falo, porque realmente a gente tem que sentir o que está falando, senão não é verdadeiro. É isso. Obrigada, pessoal, pela cooperação, por terem participado, e agradecer a Letícia, ao Thales e todos os alunos também que estavam envolvidos, viu? Namastê. Namastê. Namastê, querida. Muito obrigado, viu? Gratidão aí pela oportunidade aí. Espero que surjam outras oportunidades para ter esse canal de comunicação e coloco à minha disposição aqui. Caso vocês tenham interesse em algum tipo desse conteúdo, gente, segue eu lá no Instagram, william.bontorin. O Antônio também tem o Instagram dele, a gente divulga bastante conteúdo sobre Ayurveda, psicologia, sobre esse tipo de coisa que pode ajudar a gente nesse momento. Então fica aí o canal de comunicação, caso vocês queiram saber mais e entrar em contato com a gente. Isso, para me procurar é bem simples, é Antônio Lacerda Ayurveda no Google, em qualquer lugar vocês me acham lá. É tranquilo. Obrigado pela oportunidade, gente. Muito, muito grato mesmo. Espero que alguma coisa tenha sido útil para vocês. Ficaremos felizes. Foi demais, foi maravilhosa. Muito obrigado. Gratidão, gente. Então é isso, gente. E sigam as redes sociais do MVC, o FPR, que a gente vai postar os eventos tudo por lá. Legal. Só uma pergunta, Letícia, vocês me autorizam a colocar lá no meu Instagram essa conversa gravada? Depois eu passo para vocês aí, tá bem? Sim, pode, e passa pra gente, por favor. Claro, passo, depois compartilhar o conhecimento sempre. Eu compartilho no Google Drive lá com vocês, só daí aviso para fazer o download lá, tá? Isso, por favor. Tchau, gente. A gente agradece. Com Deus, até a próxima. Tchau, gente. Tchau, obrigado, viu? Até a próxima. Tchau. Valeu, Will.